Alô, 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 aqui para falar das novidades do à la carte essa semana. Vou começar falando de O Bebê Santo de Macon, de Peter Greenaway. Peter Greenaway foi um dos grandes nomes do cinema bacana no segunda metade dos anos 80 e anos 90. A cada 2 anos, no máximo, ele fazia um filme e era assim aguardado com ansiedade. Era uma marca mesmo do que a gente chama de cinema de arte, embora eu não goste disso, vamos falar de cinema cult. Olha, vou falar pra vocês, se você tem menos de 40 anos e não viveu aquela época, eu diria que a expectativa era quase de um filme do Tarantino. Claro que ele não era Peter Greenaway não fazia filme em Hollywood, nem com Brad Pitt, nem com atores famosos, mas nesse universo do cinema, né, cult europeu, ele era um superstar. E os filmes dele tinham sempre uma grandiosidade, uma direção de arte, figurinos absolutamente incrível, uma trilha sonora muito marcante e polêmica, né? Esse aqui foi filme que causou muita polêmica. A história se passa na Idade Média, na cidade de Macon, é uma cidade ali na região da Borgonha, na França, vamos dizer na área mais central, um pouco mais para baixo. E a história gira em torno dessa jovem que dá à luz a um filho, sendo que ela era virgem. E a partir disso a igreja então vai tentar aproveitar isso para ganhar dinheiro, para criar submissão. O filme, claro, é um ataque bastante forte à corrupção da igreja e à corrupção dos poderosos. É o primeiro filme cinematográfico de Julia Ormond, que viria a ser uma estrela do cinema europeu, e é o segundo longa-metragem de Ralph Fiennes, um dos melhores atores em atuação até hoje, um dos meus favoritos. Você assistiu Fim de Caso, baseado em Graham Greene? Ralph Fiennes e Julianne Moore é um filme de arrasar. Ralph Fiennes nesse filme... Bom, ele sempre é incrível. O filme tem algumas cenas bastante fortes, especialmente de sexo, violência, mas também nada exagerado, mas tô avisando que é bom você saber antes de assistir. Essa história de mulher virgem que deu luz a filho, né, vai causar repercussões. É um filme, como eu disse, deslumbrante do ponto de vista de visual, de mise-en-scène, de trilha sonora, de fotografia, enfim, e essa história bastante forte, que não é exatamente inspirada num fato real, mas é inspirada num ambiente que existia na Idade Média. O Bebê Santo de Macon, o primeiro longa-metragem de Peter Greenaway que a gente tem aqui no nosso à la carte. Agora vamos para o começo dos anos 2000, na Escócia. Era uma vez uma família. Esse filme nem passou nos cinemas no Brasil, foi lançado direto no DVD na época. E fez muito sucesso na Inglaterra, nos festivais e em vários países da Europa, mas aqui, infelizmente, o distribuidor decidiu lançar direto no DVD e nós estamos aqui trazendo para vocês, primeira vez que esse filme chega no streaming. Tem o Robert Carlyle, um ator que você já viu em muitos filmes ingleses, está no Trainspotting também. E a história então desse homem que vive nas Midlands, na Escócia, que é uma região lá, vamos dizer, mais afastada, que vai morar em Glasgow. A vida dele tá mais ou menos, e aí um dia vendo televisão, ele vê a família dele toda num programa desses de perguntas e respostas, mais ou menos um reality, e aí pinta lá umas saudades e ele resolve então voltar para a cidade onde ele tinha crescido, e lá vai ser um choque de realidade, né? O reencontro com as pessoas, coisas do passado, do presente, relacionamentos. É um filme que fala muito dessa vida de uma cidade do interior no começo dos anos 2000, na Escócia. É um belo filme, um filme emocionante, um filme muito bem dirigido pelo Shawn Meadows. Vale a pena você conhecer este filme. Era uma vez uma família. Agora um filmão, Moulin Rouge mesmo, aquele famoso da França. Esse filme, dirigido por John Huston, conta a história dos últimos anos da vida do grande pintor Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec era um homem de uma família economicamente muito boa, mas ele teve um problema na infância e acabou que ele ficou muito baixo. Ele não era anão. Às vezes algumas pessoas dizem, né, que Toulouse-Lautrec era um anão, mas não é o caso. O que aconteceu é que as pernas dele pararam de crescer. Ele tinha pernas curtas e, portanto, um tronco e a cabeça mais proporcional, mas, claro, causava um impacto. José Ferrer, que foi escolhido para fazer o papel, um grande ator na época, para poder fazer isso, não tinha efeitos digitais, ele trabalhava de joelhos. Então imagina o estado que o José Ferrer ficava depois das filmagens, mas a interpretação é muito bacana, você não percebe que ele está de joelhos sofrendo para fazer aquele personagem. Tem também no filme Zsa Gabor, uma das atrizes, mas mais do que uma atriz, né? Ela virou um personagem, né, no folclore de Hollywood, do cinema mundial. Ela teve, sei lá, 10 maridos, vivia sempre cercada de luxo, casando com um milionário aqui, outro milionário acolá, e separava de um e separava de outro. E aqui você vai ter a chance de ver Zsa Gabor
trabalhando num filme. Uma produção bonita, grandiosa, John Huston, grande diretor, Moulin Rouge. Agora, um clássico daqueles incontornáveis, No Tempo das Diligências, de John Ford. Esse é um faroeste típico, Matar ou Morrer, que a gente pôs na semana passada, eu disse que é um faroeste que não é faroeste. No Tempo das Diligências é o faroeste mais famoso de todos os tempos, porque tem tudo que a gente espera. Tem uma diligência, tem índios, tem tiroteio, tem rifle e tem John Wayne, o grande cowboy do cinema americano, nesse filme dirigido por John Ford, que foi inclusive indicado para vários Oscars, venceu 2 Oscars técnicos, porque é um filme de 1939. O grande ano da história do cinema. Foi em 1939 que foram produzidos e lançados E o Vento Levou, O Mágico de Oz com Judy Garland, Gunga Din, A Regra do Jogo, Cidadão Kane e vários outros filmes. É incrível a lista dos filmes de 1939. Se você quiser assistir Gunga Din e Cidadão Kane, estão aqui no nosso cardápio. Agora tem No Tempo das Diligências, o faroeste mais faroeste de todos os tempos. Que programação para você! É só você montar o seu cardápio. Tudo isso para vocês a partir de hoje aqui no nosso à la carte.